Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Hoje vamos estudar o que os mestres ascensos dizem sobre o corpo causal, número 2. Serão ditados de Jesus Cristo, Mestre Lanto, Saint Germain e Maria Santíssima. Os trechos dos ditados que estaremos estudando aqui foram dados aos mensageiros Mark e Elizabeth Clare Prophet e divulgados nas Pérolas de Sabedoria, um periódico semanal da The Summit Lighthouse. Tradução, voz e comentários entre parênteses de Paulo Rodrigues Simões. Vamos dar início com um ditado de Jesus Cristo, liberado na Pérola de Sabedoria, volume 5, número 13, com o título A Mente Crística e o Grande Corpo Causal do Cosmos. Abre aspas. O pensamento é um produto do hábito da reflexão. Pode ser descrito como a agitação, cogitação de ideias ou idealização, resultante do raio da iluminação enviado da mente divina se misturando com a razão humana, e, infelizmente, diluído pelo erro e energia mal qualificada. O pensamento é capaz de lógica, como os processos de raciocínio indutivo e dedutivo exercidos pelo homem em sua análise da substância e circunstância de seu mundo de causa e efeito. Em oitavas mais elevadas, níveis mais elevados de consciência, o processo de pensamento pode ser substituído por uma apreensão direta ou repentina, uma percepção a priori, independente de uma experiência, através do contato com a fonte onisciente, que tudo sabe, da sabedoria universal. Armazenados no grande corpo causal do cosmos, os frutos da cogitação dos santos, o processo profundo e elevado de pensamento e reflexão dos mestres ascensos, são empregados para abençoar toda a vida, como o pensamento, a propriedade coletiva de todas as manifestações da mente única. Na medida em que a verdade é uma, naqueles reinos de luz aos quais estamos acostumados, os processos de recordação ou memória não erram. Portanto, a unicidade e a invariabilidade da verdade permanecem as mesmas ontem, hoje e para sempre. Este é o estado da mente crística, que está unicamente sob o poder de Deus e nunca é controlada pelos hábitos desenfreados da mente humana. Jesus Cristo. Aqui um comentário. Sempre que os mestres ascensos nos falam sobre a perfeição da vida em níveis elevados de consciência, é o momento para jogarmos a nossa âncora lá para cima. Essa perfeição da possibilidade de viver na consciência divina, sem a proximidade constante das loucuras das mentes carnais da humanidade que nos cerca, é simplesmente maravilhoso. É preciso desejar isso. Perdemos muito tempo com desejos puramente terrenos. Se já vivemos a maravilha de poder consultar a inteligência artificial com respostas instantâneas para tudo, imaginem viver em comunhão e acesso constante com a mente crística universal. O tudo saber. É realmente o que temos que desejar com todo o nosso coração. Vamos agora estudar um ditado de Jesus Cristo, liberado na Pérola de Sabedoria, volume 5, número 48, com o título Seus talentos são o seu dom especial, liberado de seu corpo causal, para esta encarnação. Abre aspas. Quão fútil é permitir que a falta de graça os impeça de manifestar a plenitude da luz que já lhes foi dada. A graça é uma qualidade do coração de Cristo que contém toda a misericórdia e perdão, o amor e a luz. Contrariamente à doutrina aceita de que a graça vem somente de mim, Jesus Cristo, vocês mesmos podem aumentar a graça que flui através do centro do seu chakra do coração, a partir do seu próprio Santo Cristo pessoal. Vocês podem realizar isso por meio de diversos atos de amor, incluindo a multiplicação, expansão e refinamento
dos talentos, dons naturais que lhes foram dados por sua presença eu sou, ao invés de enterrá-los no lenço do desespero. Esses talentos são, de fato, seus momentums de bons hábitos acumulados em vidas anteriores, pelo serviço ao Deus da verdade, sua presença eu sou. Cada talento é um gênio desenvolvido, adquirido por meio de trabalho árduo e diligência, no dever de desdobrar o potencial interior da alma. Seus talentos atualmente em suas mãos são os frutos de seus esforços e realizações anteriores, colhidos da sua árvore da vida pela sua presença eu sou e liberados de seu corpo causal para o seu bom uso e aumento futuro, com o retorno para o corpo causal à medida que você pastoreia o meu próprio rebanho nesta vida. Talentos exercidos produzem graça tangível que vocês podem compartilhar com todos os amigos da luz. Façam isso com um coração magnânimo e o hábito da boa vontade, e vocês encontrarão sua liberdade de toda tristeza e luto, desânimo e sentimento de inferioridade ou medo. Vocês são amados, quer estejam plenamente conscientes disso ou não. E eu tenho certeza de que cada um de vocês que ler estas palavras e olhar para mim agora e clamar pela minha luz, sentirá a minha presença eletrônica em seu quarto, irradiando a minha luz e abençoando-o com a preciosa unção de assistência espiritual e minha vitória crística, que vence o mundo, o materialismo e a mente carnal. Jesus Cristo. Em outras palavras, aqui mais um comentário, o Mestre Jesus está nos dizendo que aqueles dons que só nós temos, que nos fazem diferentes dos outros, foram construídos através de muito esforço positivo de realizações em vidas passadas. E esse dom especial não precisa ser nada tão especial aos olhos humanos. A Mestra Nada ascensionou em sua última encarnação, quando ela dedicou sua vida a ajudar e a orar pelo sucesso de seus irmãos, pois o que agrada ao Senhor é o serviço ao próximo. Quando nascemos nesta encarnação, dependendo do nosso plano divino para esta encarnação, a presença eu sou nos libera aquela porção de energia, de consciência, de dons que nos fazem realmente diferentes de nossos irmãos, para que possamos servir uns aos outros com aquela forma de ser especial que só nós temos. Vemos isso claramente dentro de uma família, onde um é mais amoroso, o outro é mais alegre, o outro é extremamente inteligente e capaz de nos ajudar a compreender mais sobre algum problema, o outro que nos ilumina em assuntos de espiritualidade, e é assim que todos nós evoluímos, porque cada irmão nos traz aquilo que o outro precisa para ser uma pessoa melhor e poder suportar o peso da vida na Terra. Isto é claramente visto em uma análise de astrologia, quando vemos que, estudando a astrologia de uma família, cada um tem aquele planeta positivo, onde o outro tem aquela influência planetária negativa, atuando sobre a mesma casa. Eu reconheço isso com as análises de ciclos cósmicos que eu faço para os Chelas e suas famílias. É muito, muito interessante. No ditado do Mestre Lanto, liberado na Pérola de Sabedoria, volume 12, número 26, com o título Libertando-se do Cinturão Eletrônico, nós lemos, abre aspas, o homem é transportado para fora dos confins de seu sentido mortal para os reinos espirituais de pensamento quando ele contata as chamas vitais da própria essência da consciência do Criador. O desejo de ser transportado para fora do reino do ordinário, da vida na matéria, é equivalente à invocação. Quanto mais ele busca contato com o divino, maior o seu desejo de unir-se ao Criador. E quando os homens expressam uma disposição de serem descontaminados de todas as qualidades indesejáveis, invocando a chama violeta com afinco, eles abrem as comportas de sua consciência para a luz, e então corre para enxugar todas as ações vibratórias indesejadas. Abaixo da calma superficial, há, na consciência dos homens, muito do que é indesejável,
muito do que representa a polarização da imperfeição durante épocas próximas e distantes da história pessoal, a memória subconsciente. Expulsar o inimigo interior, invocando o fogo sagrado, é um processo necessário. Quando isso é feito, a transmutação ocorre e as energias que foram aprisionadas em matrizes de pensamento e sentimento imperfeitos são liberadas. Imediatamente após terem sido desalojadas do cinturão eletrônico e purificadas pelas chamas de Deus, essas energias ascendem ao corpo causal do homem, que é o repositório de todo o bem que já foi externalizado pelo indivíduo. Assim como o cinturão eletrônico carrega o registro da infâmia humana, o corpo causal dá testemunho de toda a verdadeira criatividade. Aqui um comentário. Eu sempre pensei que o cinturão eletrônico deveria ser chamado de corpo causal negativo. Assim as pessoas entenderiam melhor o que ele representa. O cinturão eletrônico é o corpo pesado que nos mantém presos na matéria. É a nossa âncora fincada no mar astral. Ele é um corpo formado pela causa e efeito negativo do mau uso da energia divina. Continuando com o mestre. O corpo causal, então, é da ordem espiritual e do universo etéreo, e o cinturão eletrônico é da ordem natural e do universo material. A glória do corpo celeste divino está na superação do corpo terrestre físico. Nas palavras de São Paulo, abre aspas, ele, o corpo terrestre, é semeado em corrupção, é ressuscitado em incorrupção, é semeado em desonra, é ressuscitado em glória, é semeado em fraqueza, é ressuscitado em poder, é semeado em um corpo natural, é ressuscitado em um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Fecha aspas. E assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão foi feito espírito vivificante. Fecha aspas. A sabedoria de Deus, abre aspas, é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser tratada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago capítulo 3, versículo 17. A ternura do divino é uma dádiva de grande conforto, e a fé que os homens expressam de maneira infantil os auxilia a encontrar a liberdade de escuridão que se esconde no eu humano, o cinturão eletrônico. Que a sabedoria os leve à luz e a luz à felicidade de Deus. Vitoriosamente eu permaneço Lanto. Maravilhoso. Realmente, quando as pessoas compreendem tudo isso, elas aprendem a lidar com a energia. E aprender a lidar com a energia é um grande poder. Agora vamos ao ditado de Saint-Germain, liberado na Pérola de Sabedoria, volume 16, número 15. Abre aspas. Aqueles que morrem no Senhor, na consciência de Deus e em obediência às suas leis, não têm nada a temer, pois para eles a morte é apenas uma transição para uma glória mais alta. Abre aspas. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Fecha aspas. Apocalipse, versículo 20, capítulo 6. Estes são aqueles cujos nomes são encontrados escritos no livro da vida, pois os registros de seu bom karma, registrados em seus próprios corpos causais, dão testemunho de seu direito à imortalidade. Mas aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são aqueles que não têm nada a mostrar pela oportunidade de vida que lhes foi dada. E estes são aqueles que são lançados no lago do fogo sagrado, Saint-Germain. Maravilhoso, autoexplicativo, é aquela história. Nós temos que escolher, ou nos purificamos, ou o fogo sagrado nos consumirá. Porque o fogo sagrado consome tudo aquilo que é imperfeito. Então todos nós passaremos pelo fogo de Deus, que é o fogo purificador, ou por bem ou por mal.
ou aproveitaremos esta grande oportunidade de nos purificarmos com a chama violeta e fazendo o bem para todos, ou passaremos pela segunda morte, queimando neste fogo que para os impuros é a segunda morte, a morte da alma. O próximo ditado é de Maria Santíssima, liberado na Pérola de Sabedoria, volume 7, número 10. Abre aspas. Amados da luz, à medida que direcionamos a consciência da humanidade para emergir do túmulo da materialidade, vamos chamar a atenção de todos para que a chama divina dentro deles, que bate em seus corações, irradie do centro do seu ser poderosos raios de luz tangíveis de substância imortal, que alcançam a periferia de toda a existência em todos os lugares. Na verdade, então, pode-se dizer que ninguém, em lugar algum, jamais está separado de qualquer parte do universo. Esta capacidade universal do ser reside em todos como a vida pulsando no coração de cada um, e independentemente de quão alto um indivíduo possa entrar na iniciação planetária deste sistema de mundos, ele nunca será capaz de estabelecer qualquer contato maior com indivíduos, seja neste plano de experiência ou em qualquer outro, do que por meio desses raios de luz tangíveis. Estes raios conectam a presença divina de todos os indivíduos, independentemente da classificação espiritual, do nível de consciência de cada um, em todos os lugares do universo. As poderosas energias de luz giratórias liberadas dos muitos corações sobre o corpo planetário e sobre todos os sistemas de mundos tecem uma malha de luz através do espaço interestelar, de modo que em nenhum lugar da existência existe qualquer lugar que não seja contatado, tocado por esses raios de luz em expansão dos corações de seres individualizados. Esses raios de luz são a radiância tangível que une e vincula o próprio corpo da substância imortal de Deus que preenche tudo o que existe. Agora, eu não nego que os indivíduos são capazes de expandir as dimensões de seus próprios corpos causais. Isso, então, dá a certos indivíduos um alcance tangível maior, além dos poderosos raios de luz fluindo de seus seres. Vocês se lembram das palavras do meu filho Jesus quando disse, abre aspas, uma cidade que está situada sobre uma colina não pode ser escondida? Fecha aspas. Vocês se lembrarão também de sua declaração que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo, e ele se tornou uma grande árvore que, aos poucos, os pássaros do ar vêm e se alojam em seus galhos. Isso denota que a consciência individual do homem pode ser expandida, não apenas através do alcance dos raios de luz, mas também através da expansão do tamanho e dimensão reais das esferas do corpo causal, os ramos da árvore que circundam a chama divina interior. Que se perceba, então, que todos podem se sobressair em sua mestria divina, até que, como o Pai Celestial, se tornem um centro de sua luz e uma fonte de bênçãos para a qual outros de menor experiência possam se voltar como um lugar de refúgio divino. Os pássaros do ar simbolizam aqueles aspirantes à elevação espiritual que se alojam no grande momentum de um ou mais seres ascensos e buscam, assim, sentar-se aos pés do Mestre. Desta forma, no tempo vindouro, por sua própria expansão significativa da graça do céu, se tornam assistentes da nossa causa e uma parte do grupo tangível conhecido como servos da luz. Assim, Deus é glorificado e seu reino expandido pela adição de novos filhos, que vêm para glorificar o próprio ser poderoso da grande lei do amor. Às vezes, os indivíduos sentem como se a vida os estivesse enganando ou passando por eles. Em toda a honra cósmica da qual eles não sabem, eles não percebem que são eles mesmos que estão passando pela vida, e a vida está retornando a eles a mesma qualidade de indiferença que eles estão enviando. Aqueles que buscam salvar suas vidas, perseguindo o fantasma da identidade humana,
que colocaria todas as outras personalidades em órbita ao seu redor, como se fossem o Sol do sistema, acabarão descobrindo que, por sua tentativa de interferir no livre-arbítrio dos outros, eles apenas dificultaram a expansão de sua própria chama da vida. Saint-Germain conversou tantas vezes comigo o fato de que somente abandonando todas as formas de tirania e domínio sobre os outros e buscando primeiro o reino de Deus dentro do domínio do ser, pode ocorrer uma expansão verdadeira e permanente no indivíduo. Agora, se fosse possível que outro método pudesse ser usado, eu estou certa de que meu filho e também o amado Saint-Germain já teriam lhes dito há muito tempo. É de fato a verdade que os torna livres, independentemente das opiniões humanas, amados, e, portanto, é a verdade sagrada em si que nós devemos comprometer, utilizar as energias liberadas do nosso ser, sempre em prol da verdade. Ao fazer uma pausa e refletir sobre esses fatos, eu estou certa de que a grande chama divina dentro de vocês saltará de alegria. Infelizmente, as várias imagens da presença Eu Sou que foram produzidas são tridimensionais e, às vezes, os estudantes tiram uma opinião errada ao olhar para essas imagens, pois eles não reconhecem completamente que cada cor e emanação é esférica, envolvendo completamente a chama da vida, e a forma do indivíduo como uma concha de luz eletrônica vibrando com intensidade espiritual. Assim como o corpo planetário é circular em forma, o grande corpo causal do homem também é circular em forma, e à medida que se expande, pode realmente atingir um tamanho enorme. Aqui um comentário, a imagem da presença Eu Sou mostra o corpo causal fatiado ao meio, é isso que ela está dizendo. Mas na forma arredondada, sem ser fatiado, o corpo causal é visto como uma grande bola azul, que difere de tamanho de indivíduo para indivíduo. Continuando. É um fato bem conhecido, é claro, que o corpo causal do amado Sr. Gautama excede em tamanho o próprio corpo planetário. Isso é adequado para o Senhor do Mundo. Você consegue imaginar, então, o tamanho do corpo causal dos amados Hélios e Vesta, regentes do Sol do nosso sistema? Nunca há problema, preciosos corações, com a interpretação de substâncias espirituais. Por exemplo, se Hélios e Vesta estivessem na presença de Alfa e Ômega, Deus Pai, Mãe, regentes da vida em todo o universo, não haveria colisão de esferas, de seus corpos causais coexistentes de seus seres, mas apenas um raio de harmonia completamente satisfatório, que expandiria as magníficas pulsações de luz do corpo de Hélios e Vesta, bem como nos corpos dos amados Alfa e Ômega, cujas energias conjuntas expandiriam uma bênção para toda a vida. Onde quer que haja um verdadeiro, elevado relacionamento espiritual, ele nunca é enervante e não esgota a energia de nenhuma das partes, pois esta é a grandeza do verdadeiro amor divino. Há um fluxo de radiância do Deus Pai e Mãe, que é sempre correspondido por uma intensidade máxima de fluxo do outro. Não importa que um possa ter um momento maior de divindade expandida do que o outro. Há sempre sabedoria perfeita na chama divina dentro de cada parte dela, e onde quer que ela habite, é totalmente harmonizada. Eu estou esperançosa de que esses pensamentos que estou transmitindo a vocês, através das pérolas de sabedoria, os ajudarão a desenvolver um senso muito real de sua própria grande realidade divina, que eu desejo transmitir a vocês nesta temporada sagrada em comemoração à chama da ressurreição, para que vocês possam desfrutar de suas pulsações de realidade divina, não apenas nesta temporada, mas durante toda a sua vida, até que vocês se reconheçam como a gota de orvalho que se torna no mar brilhante. Novamente, eu o selo com a plenitude do amor de uma mãe. Maria Santíssima. Maravilhoso, é fantástico, realmente magnífico a gente entender o poder
que nós podemos ter quando nós compreendermos realmente com toda a nossa consciência que nós temos um corpo de causa e efeito maravilhoso. Podemos dizer isso porque se nós temos uma boa compreensão espiritual hoje, é porque nós temos lá em cima, no céu, acima de nós, né, no plano etéreo do nosso ser, um corpo causal com muita luz. Não fosse assim, não estaríamos estudando os ensinamentos dos mestres ascensos, meus queridos. Então confiem que vocês precisam é aumentar esse corpo causal com energia mais bem qualificada ainda, a cada dia, com mais serviço à humanidade, com mais serviço à vida, com mais serviço à vontade divina. E assim, cada vez mais, esse corpo causal se tornará uma grande esfera de luz capaz de nos elevar ao divino. Porque assim como o cinturão eletrônico é uma âncora que pesa e nos prende à Terra, o nosso corpo causal, quando ele é forte e grande e elevado, nos eleva como um balão lá para cima. É a nossa âncora no divino. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo, onde continuaremos esse estudo sobre o corpo causal, um assunto que não tem fim, de tão magnífico que é. É quando nos reconhecemos como divinos.